Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, queremos te entregar este grupo de perseverança, que o Senhor possa inspirar os nossos corações, as nossas mentes, e possa iluminar pelo teu Santo Espírito. Para isso, também pedimos a intercessão de vossa gloriosíssima Mãe em nosso meio. Ave Maria, cheia de Cheia graça, de graça, o Senhor é o convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre Bendita as sois vós mulheres, entre as mulheres, e bendito e é o bendito fruto é do o vosso ventre, fruto do Jesus. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na agora hora e de na hora nossa de morte. nossa Amém. morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Como princípio, era no princípio, agora e agora e sempre. Amém. sempre. Amém. Pessoal, então hoje o nosso tema é o jejum, que foi o tema que ganhou na enquete, né? Como fazer, de que forma fazer, o que é o jejum, para que serve o jejum, quais são as finalidades do jejum, certo? Então a gente vai começar falando, dizendo para vocês qual é o objetivo que o Senhor tem para a nossa vida, para a tua vida, de que nós sejamos santos. O Bruno falou um pouco de santidade ali no começo, ele disse que vai ter uma live só sobre isso. O objetivo dessa live hoje não é falar sobre a santidade específica, mas o jejum é uma das formas que nos faz ser santos. E eu queria começar essa live lendo no Catecismo da Igreja Católica o parágrafo 2015, para a gente entender a importância do jejum. Ele diz assim, ó: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Meus queridos, para sermos santos, nós vamos passar pela cruz. E isso é uma realidade. Infelizmente, existem falsas doutrinas que pregam que, por Jesus Cristo ter feito o sacrifício maior, nenhum sacrifício, a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Tudo bem, o sacrifício de Jesus, ninguém vai chegar nem na unha do pé de Jesus, do sacrifício que ele fez. Porém, para que nós possamos chegar até ele, é necessário que nós fizemos sacrifícios para que a nossa vida espiritual ela ande e chegue à perfeição no céu um dia com ele. O que que acontece, né? Entre uma das formas para que nós sejamos santos está a ascese. O que que é ascese? Essa palavra ascese, né? Ascese ela vem do grego askesis, que significa exercício. Então, na verdade, a ascese é um exercício espiritual. É uma forma de a gente chegar até alguma finalidade. Essa ascese, ela tem a ver com o jejum, meus queridos, porque o jejum também é uma das formas de ascese. Porque a ascese são exercícios espirituais, principalmente de mortificação, para que nós possamos chegar até Jesus, para que nós possamos passar por essa cruz, né? Porque o jejum, ele não é fácil de ser feito, porém ele é necessário. Voltando a dizer, em nenhum momento Jesus Cristo na Bíblia diz que não se deve fazer jejum. O que ele condena na palavra é o jejum do hipócrita, aquele que faz jejum e apresenta para todo mundo que está fazendo jejum. Ao contrário, Jesus diz, jejue, mas quando jejuar, lave o rosto e abra um sorriso. Por quê? Para mostrar que não está fazendo jejum, porque só ele deve saber isso. Amém? Então, a ascese é esse exercício espiritual para que a gente possa chegar a algum lugar. E quem fez muito bem esses exercícios foram os santos. Especificamente aqui, a gente vai falar sobre o jejum, que o Bruno vai começar a discorrer agora, especificamente. Beleza. Então, ali para iniciar ali um pouco, vamos explicar então um pouco o que que é mais mastigado, digamos assim, o que que é o jejum em si.
O jejum, na verdade, ali ele é um ato, de certa forma, de diminuir a sua alimentação diária. Então, existem alguns tipos de jejum que depois ali a gente vai explicar, mas o que é interessante do jejum em si é que ele não é um, ah não, eu vou jejuar porque eu quero jejuar. O jejum ele tem uma finalidade. A finalidade o que que é? De você ter uma disciplina e de você dizer para o seu corpo que o seu espírito é maior. Uma questão de você ter autocontrole sobre as nossas emoções que acabam nos levando para o pecado. Então, controlar um pouco a gula, porque dificilmente a gente come até ficar saciado. A gente come sempre um pouco a mais. A gente almoça até, ok, tô de boa, comi o suficiente. E agora? Agora vem a sobremesa. Essa sobremesa não precisaria estar ali. Então a gente tem esse costume. Então o jejum é para realmente a gente, não, eu vou comer o que eu preciso, fazendo também aquela relação, uma honra, no caso, porque Jesus jejuou durante 40 dias. Então, um pouco para lembrar que ele também fez um sacrifício por nós, na parte de alimentação, na parte de bebida. E principalmente, até estava lendo que não é diretamente jejum, é mais uma abstinência, mas lá no Gênesis tem uma citação da Bíblia que, querendo ou não, é uma abstinência que Deus coloca. Que é, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore do meio. De certa forma, Deus deu um jejum para Adão e Eva. Não diretamente, mas a gente consegue interpretar dessa forma. Foi um tipo de jejum ali. E por que é tão difícil? Adão e Eva não conseguiram. Foram tentados, mas acabaram falhando no jejum. Então a gente já tem essa dificuldade desde antes. Desde ali do pecado original, a dificuldade do jejum tá ali grudado ali no pé. E aí que nem diz também na palavra, tipo, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites depois de seu batismo. E daí, assim, depois de tu pensar, tá, ok, Jesus fez, nós precisamos seguir o exemplo dele, não tem nenhuma sombra de dúvidas com relação a isso, mas existe uma certa rixa, digamos assim, a questão de opinião dentro da igreja, entre jejum e abstinência, que tem uma certa confusão. Uns dizem que jejum é tu se privar de um alimento, outros dizem que isso é abstinência, outros dizem que abstinência e jejum são praticamente a mesma coisa. Então fica uma sopa aquilo ali, joga tudo ali no meio e fica um novelo. Então, ali para explicar um pouco, eu até trouxe, eu pensei assim, tá, o que que a gente vai falar para não deixar dúvida? Pensei, ok, vamos pegar do Código de Direito Canônico, que não tem como debater com ele, é aquilo e pronto. Então ele fala que o jejum é uma forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Então é com relação à sua alimentação em si. Não necessariamente, não, eu não vou comer carne. Não, não comer carne é uma abstinência, não é necessariamente um jejum. Enquanto que a abstinência consiste na escolha de uma alimentação simples e pobre. Até estava vendo hoje um padre falando, que tem pessoas, isso eu me boto até no meio, que eu já fiz isso um bom tempo atrás. Não, tem pessoas que, eu não vou comer carne. Eu vou lá para a praia, vou comer um camarão, vou comer um bacalhau. Então, na verdade, tu está substituindo pela mesma coisa. Porque tem essa questão, tipo, o interessante de tu tirar a carne é tirar algo que é a preferência, digamos assim, que tem um peso na alimentação forte. Então tu tira a carne, se quer botar alguma coisa no lugar, coloque, mas algo simples e pobre. Por isso que muitas vezes a gente come o quê? A gente come ovo, um peixe mais simples, no caso, que é para te diminuir essa questão de teu corpo querer a carne. Não, diminui, pega uma coisinha simples.
que na verdade é quase uma necessidade do corpo a carne para muitas pessoas. Se não tem carne, não tem refeição. É verdade. É uma coisa bem complicada, no caso. Vocês querem adicionar alguma coisa sobre abstinência, sobre jejum? Não, até porque vai ser falado um pouco mais na frente, né, Bruno, com relação às datas obrigatórias, que a Sabrina colocou ali, né, sobre a Semana Santa, a questão da carne, né? A gente vai responder mais depois, mas é isso mesmo. A gente às vezes confunde o jejum com a abstinência, né? E, e até mesmo o jejum com o próprio jejum, porque muitas vezes a gente vê notícias, faça um jejum de fofoca, pare de fazer fofoca. Faça um jejum de ver filme, não veja filme. Só que jejum, para o Código de Direito Canônico, meus queridos, fechar a boca. É Sim, alimento. É referente ao alimento. Esses jejuns que a gente faz, eu já considero abstinências. Eu desligo uma televisão, eu não vejo que seja jejum, até porque o próprio Código de Direito Canônico diz isso. sim. É que na verdade a abstinência é tu tirar alguma coisa que tu use muito, que tu faça muito, que tu coma muito. Enquanto o jejum é mais com base na sua alimentação. Diminua o quanto você come. Tanto que depois a gente vai ver ali a questão do jejum, tem de tu fazer uma refeição completa do dia, tem a base de pão e água, o jejum total, o jejum de líquidos, que depois a gente vai explicar. Mas todos É, os é jejuns. porque, é porque Todos, as pessoas acham, né, Bruno, que jejum é ficar sem comer o dia inteiro, às vezes. Não sim, pode comer o dia inteiro. Não, existem várias formas de jejum que são adaptáveis para cada caso, ou para cada pessoa, ou cada situação, né? Depois o Bruno vai explicar certinho cada uma delas. Então não se preocupem, jejuar não é ficar o dia inteiro sem comer. Não é só sim, isso, tem muito mais que isso. sim, sim. Aí depois de explicar o que é jejum, ok, seguir o exemplo de Jesus, então, ok, mas por que jejuar? Eu peguei vários motivos, eu não consegui, vendo os motivos que tem na Bíblia, eu não vi outro motivo para procurar, porque são muita coisa que acaba colocando a gente, ok, eu vou jejuar, não vou discutir sobre isso. Então tem lá em Tobias, que foi na aparição do arcanjo Rafael para ele, então lá no capítulo 2 ele fala, boa coisa é a oração acompanhada de jejum. Aqui também já resolve um pequeno dilema. Não, porque eu estou jejuando, então Deus vai ficar mais feliz comigo. O jejum é sempre um complemento da oração. Vou só jejuar. Não vai mudar a tua vida só jejum. Você tem que orar. Porque a nossa principal comunicação com Deus é a oração. Nosso relacionamento com Deus é a oração. O jejum é só uma complementação a isso. Então não adianta nada você jejuar. Não, por causa disso Deus vai escutar as minhas preces. Se tu não rezar para ele, ele não vai fazer. Não vai adiantar nada. Tu tem que pedir. O jejum é um a mais. Tu tá mostrando para ele que tu tá respeitando, honrando o filho dele, também sofrendo, também tentando dominar a sua própria carne, tentando elevar o seu lado espiritual. E também tem no sermão de Santo Agostinho, aqui eu vou ler porque é um sermão, eu tenho um trechinho de uns 3 linhas. A abstinência purifica a alma, eleva a mente, subordina a carne ao espírito, cria um coração humilde e contrito, espalha as nuvens da concupiscência, extingue o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Então, isso é o próprio santo da igreja falando, que na verdade vem bem aquela questão de controlar os desejos da carne, de tu ficar mais aberto à ação do Espírito Santo em ti. A gente sempre comenta que Deus ele age, mas ele age em nós muitas vezes no silêncio, na simplicidade. E às vezes a gente está tão fervoroso, digamos assim, as emoções, os desejos, o pensamento, tudo ali embaralhado e tu não consegue parar, que tu não percebe. Eu lembro que há uns bons anos atrás, eu era muito abafado, no caso. Eu pensava muito. Depois eu parei
e comecei a prestar um pouco mais atenção em coisas pequenas. E quando tu começa a vincular essas coisas pequenas à tua fé, tu percebe que tipo, tem uma porrada de coisas ao teu redor que é a presença de Deus, mas tu não percebe se tu não parar. Que é uma coisa que fica escondida, digamos assim. Tá na tua cara, mas os teus olhos não conseguem enxergar. Vocês têm mais alguma coisa ali do porquê jejuar? Ô, Bruno, o Espírito Santo tá conosco. Tenho sim, justamente por isso, do porquê jejuar, que eu anotei aqui, o que tu falou ali. O que nós temos que ter em mente que nós lutamos não só contra o demônio nessa vida. É que às vezes as pessoas acham que a gente só luta contra o demônio, e não é só contra o demônio. É contra o mundo e contra a carne. O mundo é o lugar onde a gente vive, que está contaminado, que é do maligno. A carne é a tendência que há em nós para o pecado. É uma concupiscência que a igreja chama para o pecado, por causa do pecado original. Então, quando a gente nasce, a gente é batizado, lavado do pecado original, mas a tendência para a prática do pecado, ela ainda permanece, que é a carne. Então, nós temos que lutar contra a nossa própria carne. E o que a nossa carne pede? Pede muita comida, a nossa carne pede relação sexual, a nossa carne pede tudo que é referente ao pecado, a nossa carne pede. Exageros, dormir demais, comer demais, tudo que é demais, sabe? Porque é uma tendência que está em nós e não tem como isso ser afastado. Só que a gente pode lutar contra essa tendência. E o Bruno falou ali especificamente sobre a carne. O jejum é uma das formas que a gente tem para lutar contra essa tendência que tem em nós para pecar. Porque nós vamos controlando os nossos apetites com o jejum. Olha, estou com vontade de comer um chocolate. Não, não vou comer agora. Eu controlo a minha carne. No outro dia vai ser mais fácil ainda não comer aquele chocolate. E assim vai ficando mais fácil. É para isso que o jejum serve, é para que a gente controle esse apetite que tem em nós. Sim. Os nossos desejos. Fazer um controle disso tudo. Até porque, que nem tu falou, que a gente sempre quer coisas demais. Então, é comer demais, fazer relação sexual muitas vezes demais, beber demais. Tudo isso acaba prejudicando o nosso corpo depois. Não vou nem dizer a questão da nossa alma. Prejudica o nosso corpo em si. Então, o nosso corpo ele não sabe o que quer. Ele quer, mas depois ele acaba sendo prejudicado por isso. E daí o jejum já vem também com uma visão de tu proteger, de tu educar o templo do Espírito Santo. Então já é uma forma de nós, ok, calma aí, o meu corpo está querendo tudo, mas ele não está percebendo que o que ele quer é ruim depois para ele. Então você, com a sua espiritualidade, com a ajuda de Deus, aí você começa, não, calma aí, vamos começar a controlar isso e tentar guardar isso que Deus deu, que foi esse templo, que é o que a gente tem que proteger. Aqui a próxima parte, quem deve e quem pode jejuar. Até o guia até me chamou a atenção que eu não tinha colocado ali no meu roteirinho hoje à tarde. Mas a questão do jejum, qualquer pessoa que já tenha completado, já esteja na maioridade, então já tenha completado 18 anos. Assim, nas palavras do Código Canônico, até que a pessoa comece o 60º ano de vida. Então, é até a pessoa completar 59 anos. Porque quando ela completou 59, ela está começando o 60º ano dela. Então, dali em diante já não é obrigatório fazer os jejuns, no caso. Ela fica dispensada disso. E daí tem a questão da abstinência, que até o Gui tinha comentado hoje à tarde. Abstinência a partir dos 14 anos. Até quando você conseguir. Enquanto conseguir, tá de boa.
Uma coisa que depois até coloquei que a gente ia falar mais para frente nos tipos de jejum, mas uma coisa que já é importante colocar aqui. Em todos os jejuns é permitido, tá, água e remédios. É permitido. Até porque o jejum ele não pode também prejudicar o seu corpo. É para você controlar o seu corpo, mas não prejudicá-lo. Do mesmo jeito que até comentaram quase aí agora que tudo que é demais faz mal. Jejum também tem que ter uma prudência. Não adianta você, vou fazer o jejum hoje pela primeira vez na minha vida. O que, é que eu vou fazer? Jejum total, completo. Não. Vamos com calma, jovem. Vamos com calma. Começa com o mais brando e depois você vai evoluindo na sua caminhada. Isso. Tá aqui. Aí aqui é quando devemos jejuar. No caso, são as datas obrigatórias. No caso, o jejum obrigatório de todo católico é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da quaresma. Obrigatório seriam esses dois, mas a igreja orienta a todas as sextas-feiras do ano fazer um jejum e uma abstinência. No caso, ela sempre orienta isso. Deixa eu ver até aqui onde é que está aqui. Observa se a abstinência de carne ou de outro alimento em todas as sextas-feiras do ano. Então a pessoa pode completar isso com o jejum, no caso. Então, ok, vou ficar sem carne, vou ficar. Aí pode ver, vou ficar sem comer até as 6 horas, depois a gente vai explicar os tipos de jejum, ela complementa isso, para não ficar só na abstinência. E como você já vai tirar alguma coisa, então já coloca um jejum ali no meio, depois a gente vai explicar. É simples de fazer. Às vezes não é fácil, mas são métodos simples. E a pessoa não precisa ficar, não, vou morrer de fome. Não, não vai. Começa devagar, e aos poucos você vai evoluindo. Vocês querem botar mais alguma coisa ali, Gui, sobre ali jejum obrigatório? É que assim, eu anotei aqui uma situação, Bruno, Uhum. porque o jejum, né, a gente tem que entender também que ele é uma tradição, Sim, desde a igreja primitiva, né? Então, na igreja primitiva, eu não sei se vocês já ouviram falar do Didaquê, o pessoal que está assistindo, o Bruno com certeza já ouviu falar, que é o primeiro catecismo dos apóstolos, né? Eles sim. faziam jejum na quarta e na sexta-feira. Era por tradição isso, né? Então, se desenvolveu de que o jejum é melhor fazer na quarta e na sexta, mas não especificamente que tem que fazer só na quarta e na sexta. Tu pode fazer qualquer dia da semana, né? Hum. Nossa Senhora, nas aparições, elas sempre pedem que o jejum seja feito na quarta e na sexta-feira. Na sexta-feira, para lembrar a paixão de Jesus, que é o que a igreja pede para que seja feita a abstinência de carne. Essa abstinência de carne na sexta-feira, de acordo com o CNBB, toda sexta-feira do ano que a gente deveria fazer abstinência de carne, ela pode ser trocada por uma obra de caridade, tá? Então, Guilherme, eu posso comer carne nas sextas-feiras do ano? Pode, desde que você faça uma obra de caridade, porque o jejum obrigatório mesmo é só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Aí, nesses dias, não pode comer carne e tem que jejuar. Uhum. Tanto que quando a gente fala de jejum, principalmente aqui na igreja, é sempre 3 pontos: oração, jejum e esmola. Então, Sim. oração, jejum e a caridade. No caso, então, que nem ele falou, ok, não, ficar sem carne para mim é terrível. Ok, faça uma obra de caridade nas sextas-feiras. Uma coisa simples. Muitas vezes o simples pode ajudar uma pessoa de uma forma que tu não pensa, não consegue alcançar isso. Vamos ver aqui. Aí os benefícios do jejum. Então, os benefícios, a parte alimentar e física, inicialmente, que são, ali a apostila divide em quatro partes. A parte alimentar Sim, e física, de você dominar essa forma desregrada que a gente come
que a gente consome, que a gente vai atrás, que a gente fica empanturrado, é uma coisa que, querendo ou não, está em nós. Quando a gente está com fome, a gente come tudo e depois percebe que comeu demais. Não precisava ter comido aquilo tudo. E isso também já envolve o mau hábito da gente de ficar beliscando e também já pega a questão de fumar, de tomar café, de sempre ficar fazendo alguma coisa. Então ele fala sobre essa questão da disciplina, eliminar o desperdício, porque muitas vezes a gente faz muita coisa e muito disso depois acaba indo fora. Sendo que existem muitas pessoas que poderiam aproveitar isso. Então você evita o desperdício de alimentos nessa questão. Você vai comer alguma coisa no jejum, você vai fazer menos. Então não vai ter esse desperdício depois. E também tornar o corpo mais saudável. Foi também a questão que a gente falou de tu preservar aquilo que Deus te deu. Ele te deu uma vida, ele te deu um corpo para você utilizar. Então preserve esse corpo, que é a ferramenta que ele te deu. Tem que adicionar alguma parte, alguma coisa nessa parte alimentar física? Não. Tá? Depois vem a Não, parte também não. mental e psicológica. Então, a gente sabe que o consumo de alimentos acaba levando a vários problemas de saúde e entre esses problemas acabam também afetando a nossa mente. Então, vamos supor, você começa a comer de forma desenfreada, o reflexo disso no seu corpo é problemas de colesterol, problemas de gordura, então você começa a ficar, você pode acabar chegando à obesidade. Isso tudo depois, você começa a tomar remédio, fazer tratamento. Isso tudo pode acabar afetando a sua mente. Então, o simples fato de você comer demais acaba afetando o seu psicológico. Então, tem muitas pessoas que desenvolvem depressão, que é uma doença terrível desses últimos anos, desse século. A pessoa acaba desenvolvendo uma dependência. Então, muitas pessoas elas começam a comer, começam a fazer tratamento e ficam dependentes daquilo. A pessoa acaba não percebendo. Eu acho que a Jéssica não está te vendo. Bom, Ela não tá me vendo? não sei, ela está perguntando onde é que tu tá. Tô aqui? Então, o jejum também já ajuda. Então, o jejum também já ajuda a você a controlar e preservando o seu corpo, você acaba também já superando evitando alguns possíveis problemas na sua psique, no caso, na sua mente. Então, mantém a mente descansada e aumenta a estabilidade emocional. Então, você controla o seu corpo, você começa a controlar também as suas emoções. Então nisso você consegue, você tem problema de ansiedade, por exemplo. Você controlando o seu corpo e exercitando, você também consegue controlar um pouco esses seus reflexos, essa sua ansiedade. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Domínio de emoções do corpo. E daí depois tem a parte moral e religiosa. Alguém, se quiser adicionar alguma coisa aí, é só dar um Não, tá estralinho tranquilo, aqui. pode ir. Eu tô procurando uma passagem aqui pra depois a gente comentar, mas pode continuar. Tá, beleza. A moral e religiosa, então, principalmente fortalecer a força de vontade. Porque muitas vezes nós queremos, tanto na parte moral, de você quer fazer alguma coisa na sociedade, você quer fazer alguma coisa na sua vida, e você muitas vezes não consegue. Você dá o primeiro passo, ou você fica com medo de dar esse primeiro passo. Você controlando as suas emoções, controlando os seus desejos, você consegue controlar um pouco essa ansiedade de fazer essas atividades. De botar no papel, botar em ação esses seus planos. Superar as dependências e apegos. Então,
muitas vezes você está muito apegado a uma rotina, com esse exercício do jejum, você consegue começar a controlar um pouco essas manias. Então, aos poucos você começa a perceber, antes eu fazia muito mais isso. Tem muitas pessoas que, por exemplo, elas gostam de almoçar assistindo jornal, por exemplo. E a gente sabe que jornal é praticamente só 90% de mensagem negativa e 10% positiva. Então, tipo, ele mais te bota para baixo do que bota para cima. E É, muitas vezes, no tempo de jejum, a pessoa gosta de aquele silêncio para experimentar, para sentir realmente aquele momento. Para não deixar a mente dispersa. Porque não adianta nada, você está rezando e olhando TV, você não está prestando atenção no que você está rezando. Então o jejum também pode ajudar nisso. De você não. Eu tenho a dependência daquilo, vou diminuir para começar a me colocar num estado que eu consiga escutar o Espírito Santo. Porque ele pode estar agindo em nós a qualquer momento do dia. A gente pode estar na correria. Só que se a gente está na correria, a gente não percebe. exatamente. Então a pessoa simplesmente ficar ali, não, deixa eu ficar quietinha aqui, comendo meu pãozinho e deixar que, se for para acontecer alguma coisa, que eu consiga sentir isso. Mas, Exatamente. e daí o quarto ponto, que é a vida de fé. Então, prepara nós para participarmos dos mistérios da fé, que é uma das coisas que muitas vezes a gente acaba penando, dos sacramentos, da penitência, nos ajudando a sentir um pouco mais o que é isso, uma maior disponibilidade de servir, também controlando as nossas emoções, a gente consegue ter uma maior sensibilidade. Então a gente não fica agindo por impulso quando acontece algo. E o servir muitas vezes acontece isso. A gente está servindo, a gente está fazendo uma obra de caridade, está em um trabalho, um serviço de voluntário, e acontece alguma situação que tu não pode agir ali na hora. Aí tu controla essa atuação. Então esse teu jejum, esse teu controle também ajuda na tua vida social. Porque existem muitas situações que você, em outro estado, antigamente você reagiria. Com o controle que você está tendo agora sobre o seu corpo, você percebe, não, calma aí, não vou agir porque pode dar ruim. Vamos ver o que eu estou aprendendo com o jejum. Como que eu estou vivendo, como eu estou mostrando para as pessoas a minha mudança. Porque as pessoas elas não precisam saber que você está jejuando. Mas os Não. efeitos do jejum elas vão ver. E daí nisso a pessoa pode vir perguntar. Então isso acaba sendo um gatilho, uma ferramenta para te pescar essa pessoa. Nós devemos ser pescadores de homens, então através do jejum você consegue, quem sabe, pescar uma pessoa. Uma pessoa que está afastada da igreja, uma pessoa que não tem ainda compreensão do que é a igreja. Ah, não, mas o jejum é qualquer coisinha, só para a pessoa ficar passando fome. Se ela começa a perceber o reflexo em ti, ela vai conversar contigo, conversando, tu diz, não, Ô, mas eu faço bastante jejum. Isso já muda. ô, Bruno, essa questão da vida de fé, da importância do jejum, é importante dizer, né, que para o sacramento da comunhão, especificamente, né, para a Eucaristia, nós devemos estar em jejum 1 hora, ao menos 1 hora antes da Eucaristia. Então, 1 hora antes de comungar, nós não devemos ter comido nem ter bebido refrigerante, suco, somente água e remédios, né? É Sim. importante dizer, então, porque muita gente não sabe, a gente precisa ir em jejum para a Santa Missa, pelo Uhum. menos de 1 hora. Sim. Até para a gente conseguir aproveitar ao máximo também, né? Você está em um estado mais calmo. Não adianta nada, tu comer um pouco antes de ir na missa e fica aquele negócio no teu estômago borbulhando, indo de um lado para o outro, e tu não consegue se concentrar no que é importante naquele momento. De verdade. É uma parte bem triste. E daí ali no final, aí tem o como jejuar. Então, tem ali que o jejum ele deve estar associado a uma visão positiva. Foi até a questão que o Gui falou no início. Não adianta nada você começar a jejuar e você ficar
de cara amarrada o dia inteiro quando você está jejuando. Você muda todo o seu semblante naquele dia. Aí você fica carrancudo, fica dando chute em tudo, fica reclamando, fica murmurando. Não adianta. O jejum ele tem que ser algo alegre. Lembre-se, você não está fazendo algo para você. Você está querendo mostrar para Deus o quanto você ama Ele. Você está querendo, Deus, eu estou aqui, eu quero te sentir mais, eu quero te escutar mais, eu quero seguir o teu exemplo. Você também jejuou. Eu quero tentar fazer isso, eu quero estar em uma melhor comunhão contigo. E se você está triste, ok, você está me honrando com essa cara de tristeza? Não entendi. Então ali tem a. Deixa eu ver até onde. Foi ali em Mateus que ele falou aquela questão de que o pessoal fica de cara amarrada, como os hipócritas, que a gente comentou. Né? É Mateus 6,16. Isso, Mateus 6,16, que está ali. E aí até que termina. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava teu rosto. Então saia num dia normal, mas principalmente com alegria no rosto. Principalmente. Que a alegria é uma coisa que eu digo que a alegria é contagiante. A pessoa pode estar possessa da vida. Chega aquela pessoa com aquele sorriso extremamente aberto, desejando um bom dia, ela pode até não gostar no de início. Mas com o tempo, ela começa a responder o bom dia. Então é aquela questão de persistência. Que nem ele já traz um pouco nesse grupo de perseverança. Persevere. Faça a sua parte no mundo. E depois, quem sabe nesta vida você colhe os frutos. E daí tem os tipos de jejum. Então, são 4 tipos. Aí a gente vai explicar um pouquinho ali cada um deles. Eu vou só dizer ali os nomes. Então, tem o jejum da igreja, o jejum a pão e água, o jejum à base de líquidos e o jejum completo. Gui, não sei se você quer falar um pouquinho sobre o jejum da igreja? Na verdade, o jejum da igreja é o mais tranquilo deles, né? Sim. Ele pode ser praticado, inclusive, por idosos, né? Na verdade, ele consiste... Olha, gente, como é tranquilo o jejum da igreja, tá? Segundo a apostila, o jejum da igreja consiste em 3 refeições ao dia, café da manhã, refeição completa, ou seja, um almoço ou um jantar, daí tu vai decidir, e um pequeno lanche. Esse lanche é uma fruta, um pedaço de pão, uma torrada. Gente, é muito tranquilo esse jejum da igreja. Toma o café da manhã, almoça, 5 horas da tarde come uma fruta e depois só vai comer no outro dia. Né? Ele é o mais tranquilo e qualquer um pode praticar ele. E claro, né, nesse dia você vai ter que tirar os doces, a bala, o chocolate, o refrigerante, tudo aquilo que você gosta de comer, né? Sim, tanto que ali na apostila ainda diz para tirar também o cafezinho. É. E querendo ou Quem não é gosta de algo. café aí, ó, né, Pois é, Maquele? quem é Tirar o viciado em café café. aí complica um pouco. E ali é que nem o Gui falou, tipo, essa refeição completa, você pode ver onde que encaixa melhor na sua rotina. Pode ser no almoço, pode ser na janta. Porque, existem pessoas que não conseguem dormir sem ter comido algo, alguma coisa assim um pouco mais substancial de noite. Ok, então no final, então você faz a refeição completa no final do dia. Durante o dia faz refeições menores. Ah, Bruno, mas o que é menor? O que é esse lanche? Sempre imagine que você você vai almoçar. O seu lanche durante o jejum não pode ser maior do que 1/4 desse seu almoço. Então, se você dividisse o prato ali em 4 partes, uma parte vai ser o seu lanche. E só aquilo. O resto. Isso você consegue pelo menos ter uma medida do que é o pouco. Então, ali, tem gente que não toma café. Ok. Se não quiser, o ideal é sempre comer alguma coisa de manhã. Alguém falou, come uma fruta, um,
uma torrada, uma fatia de pão, uma coisinha leve também, mas de preferência sempre coma alguma coisa. E daí ali você vai ver, vai ser a janta que eu vou fazer o almoço completo, mas a janta eu vou fazer um lanche. Ah, mas eu gosto de fazer, sei lá, eu gosto de fazer uma sopa. Ok. Veja quanto que você geralmente você toma de sopa, divide por 4 e fique só naquilo. Então você dá uma diminuída na sua ingestão de comida naquele dia. Que é aquela questão que a gente comentou, a diferença entre jejum e abstinência. O jejum é você diminuir a quantidade e a qualidade. Aí o jejum aqui da igreja não tem segredo, jejum a pão e água. Então, aqui que nem o pessoal fala, né? Ah, vou ficar só a pão e água o dia inteiro. Assim, gente, é um pouco sacrificoso, porque se você está trabalhando, a pessoa do lado não está jejuando. Então você sente aquele cheiro de comida direto. Mas eu digo que com o exercício, com a prática, vai ficando. Assim que você entende por que, que você está jejuando, aí fica mais fácil. Porque daí você pensa, pô, Jesus ficou 40 dias sem nada. Eu ainda tenho alguma coisa. Mas o que, que é importante aqui também? Até a apostila ela dá uma ideia, ela dá um. Deixa eu ver aqui se é. Isso, ali na apostila até diz. Nunca comer pão e água juntos. Por quê? Porque pode dar dor de cabeça. Então sempre evite. Vou comer pão, como pão, ali tranquilo. Depois de um tempo, daí você ingere água. Não, evite fazer os dois ao mesmo tempo. E daí não tem segredo. Ali, nem diz, é você Não. comer quando tem fome e tomar água quando tem sede. Não adianta também, eu vou fazer o jejum a pão e água. Aí você compra, sei lá, uns 10 pães, come os 10 pães durante o dia, porque você sempre tem que ficar comendo alguma coisa. Não, coma quando tiver fome. Evite ficar mordiscando, ficar sempre deixando o seu estômago funcionando. Evite, porque não é o que você faria normalmente. Então, no jejum, você tem que diminuir o que você faria normalmente. Não é mudar toda a sua rotina, para adaptar ela para ficar mais fácil. Aí, terceiro, tem o jejum à base de líquidos. Pessoal, o jejum à base de líquidos não vem com aquela mentalidade. Vou fazer uma vitamina. Não, vitamina não é considerado um jejum de líquidos. Sucos são considerados jejum de líquidos. Chás, até que diz, sucos de frutas e de legumes, sem ser vitamina, ok. Agora não adianta fazer aquela vitamina com leite, banana, mamão, chia e faz aquele Tira o negócio. leite. Tira o É, leite, tá tudo certo. pois é, tipo, a pessoa bota um monte de coisa. Mas daí vitamina ok, daí fica tranquilo, né? Daí fica fácil. Então, frutas e legumes, chá, água de coco, soro caseiro, caldo. Caldo, lembrando, é caldo, não é canja, não é sopa. Caldo. Só aguinha. Só para ficar naquela vontade, digamos assim. E daí o quarto, no caso, e daí vem o jejum completo. Que nem a gente comentou antes, o jejum completo é para as pessoas que já passaram pelos outros jejuns. Não comece pelo completo. Isso é uma orientação de amigo que você vai penar para fazer e vai sofrer muito para fazer o completo. Para quem não está acostumado, mudar drasticamente a rotina de alimentação, o teu corpo é terrível para reclamar disso. Dá dor de cabeça, pode dar tontura, dá fraqueza, pode dar uma porrada de coisa. Verdade. Então sempre imagine que o jejum é como se fosse uma maratona. Você começa a treinar, começa fazendo 100 metros, começa fazendo 4, e aos poucos você vai aumentando. Então começa com um jejum mais simples. Desculpa. Então começa o jejum da igreja, depois passa, não, agora eu vou aumentar um pouco. Vai para o jejum a pão e água.
Ok, depois de um bom tempo, não, você já está percebendo que o jejum a pão e água não está ficando tão penoso, digamos assim. Você começa, não, ok, já está normal. Ok, então aumenta um pouquinho a dificuldade. Diminui a quantidade de pão, talvez. Começa a exercitar. Ok, passa a ficar líquido. Ok, conseguiu fazer o de líquido, beleza. Aí você tenta o completo. Sempre ter essa rotina de ir crescendo aos poucos. Senão tu vai acabar depois se frustrando. Que daí tu vai pensar, mas nem consegui fazer um jejum. Ah, mas tu começou por um jejum mais difícil. Começa É, devagar. A Santa Igreja não está dizendo, eu quero que tu faça o jejum completo amanhã. Não, vai com calma. vai com calma. Não sei se quer comentários sobre os tipos de jejum, alguma coisinha? Não, acho que ficou bem claro, né, Bruno? Eu acho que é isso aí. Que horas são? Deixa eu ver aqui. 15 A gente para tem as 10? 53, a gente tem 6 minutos antes de cair. Tá. Então, ali, lembrando que todo jejum, água e remédios são permitidos. Até porque você muitas vezes tem um tratamento, então a igreja não vai dizer que não, interrompe teu tratamento e dá o jeito. E uma observação final, que na verdade eu vou reiterar aquilo que a gente já falou antes. Pessoal, prudência na hora de fazer o jejum. Não façam o jejum de uma forma que vocês não vão aguentar, ou direto. Evitem fazer isso. Façam, de preferência, como pede a igreja. Se você tiver algum propósito para fazer, ok, mas evite extrapolar. Porque lembrando, você tem o seu corpo, você tem que respeitar os limites dele. Você pode ir até o limite, não fique forçando demais. Porque senão depois aí você começa a desmaiar, começa a ter problemas no seu corpo. E daí o seu jejum foi. Você acabou dando um tiro no pé. Você acabou prejudicando mais do que ajudando você espiritualmente. Aí eu vi que o pessoal postou algumas perguntas. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Antes de pegar aqui, eu só vou responder duas que tinha no material que eu estava ali consultando. Então, uma das perguntas que tinha lá, por que abstinência de carne e não de peixe? Aquela questão, ok, a igreja pede abstinência de carne. Ah, não, mas é carne de animais de sangue quente. Na verdade, nos primórdios da igreja, era de carne que não fosse peixe e frutos do mar. Ponto. É peixe? Não. É frutos do mar? Não. Então não pode. Vamos resumir nisso. Mas aqui diz que a resposta tradicional era porque o peixe ele era mais barato na época. Tanto que a gente vê ali que os apóstolos eram pescadores, alguns deles. Então era uma alimentação mais fácil, era uma alimentação mais do povo que era mais pobre. Na verdade, eles iam lá, pescavam e tinham o que comer. Mas Santo Tomás ele tem uma frase que é muito boa. Ao instituir o jejum, a igreja seguiu as disposições mais comuns. De modo geral, a carne é mais apreciada que o peixe, embora para alguns ocorra o oposto. Então acabou, ok. Então eu vou tirar a carne, porque ela é mais apreciada, ela é mais desejada. Tanto que se você vai fazer algum lanche, o que mais tem é lanche com carne. Tem É, um ou outro que não é com carne. verdade. Agora, tipo, tu vai. Tudo tem hambúrguer, tem filé mignon, tem tudo tem carne. Alguns poucos lanches não tem. E a segunda pergunta que tinha aqui é por que a disciplina da igreja exclui crianças e adolescentes de jejum? O principal motivo é porque elas estão em fase de crescimento. Então elas têm que ter uma alimentação, digamos assim, mais forte, de tempos em tempos. Então a igreja não quer que a evolução delas, o crescimento delas seja afetado. Então o jejum é a partir da
maioridade, para evitar de interromper, de atrapalhar esse crescimento da pessoa. Só deixa eu ver aqui, vamos ver aqui as outras, algumas perguntas. A gente tem ainda 2 minutos e meio. Então, pessoal, só adiantando, se cair, fiquem na live, que depois a gente já vai iniciar ela novamente. Tá? Daí vocês já entram automático, se não sair. Então, aqui a pergunta: qual a diferença entre jejum e abstinência? A gente comentou. O jejum, de suma, é você reduzir a quantidade da alimentação, enquanto que a abstinência é mais você retirar alguma coisa. Então, vou fazer abstinência de carne. Não é jejum de carne, é abstinência de carne. Você está tirando algo específico. Você não está mexendo na quantidade de toda a sua alimentação. Tanto que o jejum, ele fala, você vai diminuindo aos poucos. Enquanto a abstinência, você corta. Aí, como fazer o jejum da igreja? A gente acabou de comentar. Ô Gui, eu cheguei a procurar, mas aqui o pessoal questionou algum livro que ajuda sobre o jejum. O que eu mais uso ali são os diários espirituais, que já tem um modelo de jejum geralmente no começo. Não sei se tem alguma coisa ali para indicar para o pessoal. Tenho Práticas de Jejum, do Monsenhor Jonas Abib. Ele tem um livro na Canção Nova, mas a Bíblia, né? A Bíblia É o principal, não adianta. Bah, ali tem bastante versículos sobre o jejum. Inclusive, já adiantando, tem uma pergunta, né, Bruno? Eu acho que onde está o jejum na Bíblia, né? Sim. Nossa, se a gente fosse falar onde está o jejum na Bíblia aqui, a gente ia ficar pesquisando a noite inteira. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Mas o principal mesmo é lá em Mateus 16:6, quando Jesus diz, né? Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas que mostram um semblante abatido. Ali Jesus dá a regra, pode jejuar, deve jejuar, né? Sim. Ele não tirou o jejum ali em nenhum momento. E ele diz que a gente deve não ficar abatido quando a gente jejua, né? A mostrar para todo mundo que está jejuando. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui de pergunta. Posso fazer o jejum por uma causa ou pedido de cura para alguém ou para mim? Aqui tem uma observação, tem um adendo. Você pode fazer desde que você não esteja fazendo uma troca. Eu vou fazer jejum e por isso Deus vai me dar a cura. Não, você faz o jejum para complementar a sua oração. Isso. Não utilizando como uma moeda de troca para Deus. Na verdade, tem muitas vezes assim, a pessoa, se eu rezar, vou começar a rezar o rosário todo dia para que Deus me dê uma graça. Não, não é assim. Você tem que rezar para você ter uma intimidade maior com Deus. E você pede a graça daí. Mas o seu objetivo principal é ficar mais próximo de Deus. Você não está usando para barganhar com Ele. A pessoa tem que ter esse discernimento. Se você for para potencializar o seu jejum, aí sim, querendo ou não, o jejum, o Deus se agrada com quem faz o jejum. Então, se você está orando, e daí você começa, não, eu também vou jejuar porque para pedir tal coisa, para fortalecer a minha oração. Perfeito. Agora, se for, não, eu vou jejuar para dar mais motivos para Deus. Não, aí não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus não é um negociante. Não, ele não vai fazer uma promoção. Não, faz um jejum aí que daí eu penso aí um pouquinho em ti. Isso foi a Jéssica que perguntou. Aí a Ingrid. Que santos podem nos inspirar ao fazer o jejum? Olha, é uma lista bem grande. Todos? Porque a lista é bem grande. Eu digo Todos? assim, eu gosto de pensar não tanto nos santos com relação ao jejum,
Eu gosto de pensar mais no próprio Jesus, porque ele passou os 40 dias e teve até uma parte lá que ele foi retirar um demônio, que ele diz: esses só podem ser retirados à base de oração e jejum. Então, existem coisas que sem jejum nós não conseguimos alcançar espiritualmente. Não vou nem dizer essa questão, ah, não, vou expulsar um demônio. Não, porque a gente não pode. Mas, quem sabe, talvez tenha alguma graça que a gente pede, que a gente precise do jejum para fortalecer a nossa oração. Para ser esse complemento. Vamos ver aqui a Jéssica. O jejum ajuda a viver a castidade no namoro? Olha, ajuda. Porque o jejum você controla os seus desejos, seus impulsos. E querendo ou não, o namoro, desejo e impulso é o que mais tem. Vontade tem de sobra. Então você conseguindo controlar um pouco mais o seu corpo, nem que seja por um dia. Na sexta-feira. Esse controle com o tempo, ele se expande para os outros dias. Então você começa a controlar todo o seu desejo e o seu corpo. Sempre lembrando, ok, bateu aquele desejo, aquela vontade, faz o sinal da cruz e faz uma oração. Porque o desejo ele fica forte enquanto você está pensando nele. A partir do momento que você sai da presença desse desejo, você não fica com tanta vontade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito de homens, por exemplo. Muitos homens sofrem muito com pornografia. Não, porque eu estou vendo um filme que tem muita cena que tá... Desliga e sai e para de ver o filme. Lembre-se, o pecado é a única batalha que nós ganhamos fugindo. Nós não ganhamos enfrentando. Enfrentando a gente fica... É mais fácil a gente perder e cair. Então, ok, dê uma oportunidade de você pecar, fuja dessa oportunidade. Fuja desse local. Mas é um monte de amigos. Gente, diz para eles, não estou gostando aqui da conversa e sai. Evita, lembre-se, a salvação, tu tem que se salvar. E com isso você tenta trazer mais pessoas. Mas não fique pensando, não, vou ficar ali e perder minha alma. Eu não acho que é uma troca boa. Uma amizade terrena pela sua alma. Mas se você acha, não estou aqui para discutir. Tem mais alguma coisa para adicionar aí, Gui? Se tiver, só dá um Não, toque. não. Se for falar de castidade aqui, a gente vai ficar também até amanhã. Deixa eu ver. Aqui a Jéssica perguntou se pode falar para todos que está em jejum. A resposta é não. Não. Na verdade, o jejum, ele é para Deus. Então, o jejum, quanto mais segredo for, melhor. Porque Deus, ele vai ver esse seu segredo. E para os outros, pode acabar parecendo um pouco de você estar se mostrando que você está fazendo jejum. Pode soar errado. Mesmo que não seja a sua intenção, a outra pessoa pode entender assim. Então você está afastando ela. Porque ela vai achar que todos que fazem jejum na igreja são assim. Elas gostam de ficar se aparecendo. Então sempre evite. O que pode ser feito em segredo, mantenha em segredo. Deixa eu ver aqui. Aqui tem várias perguntas. Eu vou pegar aqui como a gente já está com o tempo um pouco estourado, eu vou pegar aqui as mais importantes. Deixa eu ver aqui. Sou vegetariana. Posso fazer abstinência de carne? Como você é? Lembrando que a abstinência, você tem que fazer você tem que se abster de algo que vá fazer falta para o seu corpo. Se você já não come, então não tem sentido você fazer de carne. Se você for vegetariano e realmente não come carne. Então faça de alguma coisa que você vai sentir falta. Eu sou vegetariana, eu como, sei lá, como alface todo dia. Tire a alface. Passe aquele dia entregando isso.
Aí a igreja fala da carne, porque na verdade é aquela questão ali mais da tradição até. Mas É, tem que ser algo que você sinta. Então, por exemplo, não, eu ficar sem carne não tem problema. Ok, então faça de outra coisa também. Quando for dito para fazer de carne, ok, então faça de outra coisa também. Faça, sei lá, de refrigerante. Faça. Você pode tentar fazer de várias outras coisas. Eu gosto de sempre de comer algum doce depois do almoço. Tire o doce. tiro doce. Gosto de chocolate. Tira o chocolate. Gosto de refri. Tira o refri. Você tem várias outras coisas. Sempre pense, eu tenho que tirar algo que eu ingira com certa frequência, ou que eu faça com certa frequência. E na abstinência você pode fazer de muitas coisas. Vou fazer abstinência de celular, que eu tenho mania de ficar sempre no celular. Tem gente que faz de redes sociais, que a pessoa fica viciada naquilo. Sempre faça algo que vai te fazer falta. Sempre lembrando que ela não pode atrapalhar a sua espiritualidade. Então não adianta nada você fazer de redes sociais, só que você usa a rede social para evangelizar. Aí você está Bom, indo contramão, bom. no caso. Faça de algo que não, você percebe que não te enaltece nada, não te adiciona nada. Simplesmente pega aquilo e faça uma abstinência daquilo. Deixa eu ver aqui. Aqui a Sabrina perguntou. Então, algumas correntes em troca de cura são pecado? Se você está fazendo a corrente, assim, a corrente em si já é, assim, né? Você achar que porque você está compartilhando Deus vai te dar alguma coisa, você já está fazendo uma troca com ele. Então já tem um ponto ruim nisso. Então, assim, pedir uma corrente em troca de cura. Gente, assim, você pode pedir para as pessoas te ajudarem a rezar. Não fique compartilhando. Compartilhe com 30 pessoas que hoje ainda Deus irá te dar uma graça. Não, não. Isso você está achando que Deus é um vendedor de porta em porta. Bom, Ele viu que você fez a sua parte, vou ali dar um brinde para ela. Não é assim. Então, você quer fazer ali alguma coisa para auxiliar, para você receber uma cura, ou para alguém receber uma cura, faça o quê? Você não precisa fazer uma corrente, faça um pedido. Pessoal, o fulano de tal está com tal doença, eu queria pedir orações por ele. Pronto. Isso você pode fazer. Peça orações. Ou então, se você tem um grupo, que nem é o pessoal aqui do nosso grupo, ok, peça para o pessoal, quero fazer um jejum em prol de tal coisa, me ajudam. O pessoal faz um jejum em grupo, digamos assim, cada um da sua forma, e todos rezando pela mesma coisa, para fortalecer. Mas lembrando, é um pedido para que Deus atenda. Você não está jejuando para que aquilo aconteça. Você está jejuando para fortalecer o seu pedido. É diferente. Então, não, Sabrina, aí que a gente está falando, de fato isso acontece muito, tá? Corrente é o que mais tem. E assim, depois que tu pega um tempo tu entende como funciona a obra de Deus, a ação de Deus, fica muito estranho tu compartilhar a corrente. Porque, tipo, tu olha assim, tá, como assim? Hoje a gente tá com o tempo já estourado, tá? Já é 10h10. E lembrando, a gente vai ter a nossa vigília daqui a pouquinho, a gente só vai terminar de organizar aqui, chamar a Maquela e o Dodô que vão fazer. Então fiquem ali ligados ali no Instagram. Esse vídeo vai estar disponível totalmente, integralmente no YouTube, tá? E na descrição vão estar ali os links que a gente usou para a nossa pesquisa e a sugestão ali de livro, tá ok? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa. Ok, da nossa parte seria isso, tá? Gui, tem mais alguma coisa ali para falar? não, não, que Deus abençoe todos, né? E participem da vigília. Isso aí, convido o pessoal para participar. Então, sempre para ter uma intimidade maior com Deus, fazer uma vigília de oração, principalmente por causa dessa pandemia que está assolando ali o mundo, mas que né, a gente recebeu notícia hoje de que, pelo menos as missas, só depois de 31 de maio. Então, quem sabe
também participar da vigília, bota ali na tua oração, Senhor, deixa um pouquinho antes. Deixa um pouquinho antes que a gente tá com saudade. Ok, então, pessoal, ficamos por aqui. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Queremos desejar uma boa noite para todos, tá? E que todos nós possamos ficar hoje e para sempre na presença deste Deus maravilhoso. Ele, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, povo de Deus. Estão curtindo o nosso canal? Então vai lá, clica no botãozinho vermelho e se inscreve no canal. Aproveita e clica no sininho, para receber as nossas notificações de vídeos novos. Dá um joinha no vídeo e compartilha à vontade. Nos ajude a evangelizar a internet. Obrigado e fique com Deus.